Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, a você que acompanha o Viver Bem todos os sábados. Estamos começando mais um programa e o programa de hoje fala sobre varizes, porque as varizes dos membros inferiores são uma doença bastante comum, mas que muitas vezes passam despercebidas. Estima-se que cerca de 1/4 dos adultos com mais de 40 anos apresente a doença em algum grau. Consequentemente, as dúvidas acerca do assunto são frequentes. Mas aqui no Viver Bem, a gente esclarece tudo para você de casa. E para sanar qualquer dúvida sobre tratamento de varizes, nós convidamos o cirurgião vascular, Dr. José Rosa. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Mais Obrigado, uma vez, Renata. satisfação em recebê-lo. Muito bom dia. Muito bom dia. Sente-se, doutor, para a gente falar sobre este problema que acomete muitas pessoas. Nem todo mundo sabe como tratar, quais são as consequências das varizes. E elas são realmente bastante comuns, né, doutor? As varizes são muito comuns, mais comum nas mulheres do que nos homens. E é muito frequente a pessoa ter varizes e não saber como fazer o tratamento. Para a gente começar o assunto de hoje, então, doutor, qual seria a origem das varizes? A gente preparou uma imagem, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente do que se trata, como é que ela se forma, as varizes, como que elas se formam no nosso corpo. As varizes, a principal origem da varize é familiar, genética, né, hereditária. Então você recebe o gene do teu pai, da tua mãe para desenvolver a doença. Essa doença, ela vai vir com a parede da tua veia, vai ficar fraca, enfraquecida. E, como você vê aqui no primeiro desenho, com a parede enfraquecida, ela vai se afastar. E a válvula que impede que o sangue reflua, que vai para cima, com o afastamento da parede, essa válvula fica ruim, fica doente. E gera inflamação e a válvula vai se afastando cada vez mais até que ela fique ineficiente. Ou seja, o sangue, em vez dele subir, como o desenho da direita, ele vai descer, ele vai ter o refluxo. Então é como se a válvula não estivesse funcionando muito bem e aí causa esse refluxo, o que aparece ali visualmente, normalmente, e que causa um incômodo para quem tem. Exato, a parede da veia fica fraca, né? Você tem um gene, para ter, explicando assim mais adequado, né? Você tem o gene para a parede ficar fraca, a parede fica fraca, afasta a válvula e o sangue, em vez de subir, ele desce. E com isso vão aparecendo cada vez mais varizes. E vale a pena, doutor, tratar as varizes? Sim, o tratamento de varizes hoje ele é muito eficaz e você começando logo quando ele apresenta, ele tem um resultado estético muito bom. Os tratamentos de vasinhos, eles são todos iguais? É um tratamento único? O que há hoje no mercado? Legal essa pergunta tua, Renata. Você que me assiste aí, o tratamento de vasinho, ele vem sendo banalizado, né, Renata? Então, vasinho é coisa séria, tá? O tratamento de vasinho é sério, tá? O vasinho que você vê, esse fininho que você enxerga, pedir para a produção até mostrar o vasinho fininho, muitas vezes embaixo dele tem uma veia nutridora que também deve ser tratada. Então, você deve visualizar esse vasinho. Dá para colocar aquela... A gente pode mostrar, inclusive, ali as imagens dos tratamentos para explicar para o pessoal de casa, porque é uma veia maior, normalmente doente, e ali aparecem os pequenininhos, é isso? Exato, Renata. Então, você tem... Esse aparelho chama aparelho de realidade aumentada, né? Nós marcamos a veia a ser tratada. Antigamente, essa veia ela tinha indicação cirúrgica. Hoje, com esse tratamento de realidade aumentada mais laser, nós conseguimos fazer sem cirurgia esse tratamento. E é importante notar que se você não tratar essas veias que você está vendo aí, né, que elas são difíceis de ser vistas a olho nu, se você não tratar o vasinho, só tratar o vasinho vai retornar logo. Então vai aparecer. Você trata e é o que você ouve no salão de beleza. Eu trato então, e volta. não é só aquela questão de tratar apenas o vasinho, que é esteticamente o que aparece mais ali para quem é leigo, né? Que aquelas são chamadas, parecem umas teinhas de aranha, tudo mais, menores.
Se não tratar a nutridora, vai voltar. Exato, você tem que tratar a nutridora porque é a nutridora que está causando esse vazio, né? Então você sempre deve tratar a veia nutridora e o vasinho junto. Vasinho novo, vasinho velho. Explica pra gente, doutor. Então, é isso daí que eu acabei de falar, né? Que a pessoa fala assim, volta, né? É novo, entendeu? Então, assim, esses vasinhos, quando você faz o tratamento, que nem eu acabei de mostrar, né? Ele não é um vasinho novo, você sempre vai ter vasinho. Na verdade, ele só está aparecendo... Vão surgir, você trata e mais na frente vão aparecer novos vasinhos. Se você tratar adequado, tratando a veia nutridora, você sempre vai ter um prolongamento maior, a incidência da doença diminui. Mas esse problema, doutor, do tratamento não ocorrer de forma eficaz, acontece porque não houve um tratamento adequado ou profissionais adequados para isso? Quem que pode, de fato, realizar um tratamento de varizes? Eu sempre aconselho, né? Você deve procurar o cirurgião vascular. Quem estuda varizes é o cirurgião vascular, é a especialidade da cirurgia vascular. Então, assim, o cirurgião vascular, ele vai fazer um ultrassom vascular na senhora também, ou no senhor que me ouve, né? Que muitas vezes esse vasinho, ele também se comunica com outras veias importantes, como a veia safena magna, a veia safena parva, ou uma veia que comunica profunda com superficial, que chama veia perfurante. Então, a pessoa, quando ela não procura o especialista, ela não vai estar sabendo se ela tem essa doença associada ou não aos vasinhos. Então, ela não vai estar tratando corretamente. Então, eu deixo claro, sempre quem trata é um cirurgião ou uma cirurgiã vascular, né? É o que faz o tratamento de varizes. É quem, de fato, realiza uma bateria de exames para identificá-lo. Exato, tanto clínico como ultrassonográfico. Muito bem, estamos falando de varizes. Você conhece alguém que enfrenta o problema? Ou você de casa tem varizes? Não sabe como tratá-las? Fique atento ao nosso programa que vai para uma pausa bem rápida. Daqui a pouquinho nós mostramos o que tem de mais moderno aí na medicina para o tratamento de varizes. É já depois do intervalo. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre varizes. As varizes que nos membros inferiores são uma doença bastante comum. As mulheres sofrem mais com o problema. É um incômodo não só estético, mas também físico. O Dr. José Rosa está aqui conosco para explicar e apresentar um pouquinho do que temos hoje de tratamentos. Há pouco, doutor, falávamos sobre essa questão de ser interessante, ser o ideal, buscar um cirurgião vascular, porque não é apenas o vasinho que pode ser o problema, pode ter um problema por trás disso para evitar que tudo isso retorne e tudo mais. Que tipos de exames normalmente são realizados para identificar o estágio, o grau das varizes do paciente? Então, além do exame físico que nós temos hoje, né, nós contamos com a ajuda do ultrassom vascular. Então, o médico vascular, ele faz o ultrassom no paciente e, através do ultrassom, ele faz o diagnóstico do ponto de refluxo, ou seja, onde que está nascendo a tua doença varicosa, que nós mostramos no primeiro diapositivo, né, que dá para ver aonde que a parede da veia está fraca, onde ela está doente, que o sangue está retornando. E foca-se o tratamento nesse determinado setor que está doente. Então, você é tratada completamente, desde o vaso que está causando o vasinho, então do vaso mais grosso até o vaso mais fininho, obtendo excelente resultado. Agora, aproveitando então para a gente continuar falando sobre tratamentos, doutor, nós temos aí, preparamos algumas imagens dos tratamentos disponíveis hoje, porque cada um é destinado a um grau do problema, né? A gente vai mostrar o primeiro, eu queria que o senhor narrasse, explique para a gente um pouquinho. Esse tratamento, doutor, qual é? Esse tratamento aí, ele é um tratamento que a gente usa para fazer
varizes mais calibrosas em pacientes que já têm edema na perna, que já têm marcas na perna, manchas, ou pacientes que já tiveram úlcera, que a úlcera cicatrizou. O tratamento com espuma é um tratamento que vem sendo muito bem aceito, tendo excelentes resultados. Estou mostrando a espuma aí que o pessoal acha que a espuma é borracha, que põe. Não, a espuma é um líquido que você mistura com ar e faz com que se torne espuma, que nem eu demonstrei ali. Aí com o ultrassom você vai localizar a veia doente, que nem eu te falei agora a respeito do ultrassom, e injeta-se a espuma dentro dessa veia doente, do segmento da veia doente. Esse tratamento da espuma, ele exige repouso, por exemplo, um afastamento do trabalho? Então, esse tratamento, né, ele não faz com que você tenha repouso. Afastamento do trabalho depende da atividade que você faça, né? Então, se você é um motorista e vai dirigir longas distâncias, aí você tem que se afastar do trabalho, né? 12 horas, 15 horas. Agora, se você é um professor, se você é um dentista e você pode se movimentar, não há necessidade, né, de você ser afastado do trabalho. Na verdade, quando falamos em tratamento de varizes, como o da espuma, por exemplo, o contraindicado é justamente que a pessoa mantenha-se por longos períodos de repouso. Ela tem que estar em atividade. Exato, né? Esses tratamentos modernos, eles trazem essa facilidade, né, de você fazer o procedimento e logo após o procedimento já andar. Por exemplo, o tratamento de espuma não é necessário anestesia, então você não tem anestesia alguma. Não é necessária internação hospitalar, você não é internado. Você vai na clínica, faz a aplicação da espuma e volta às atividades habituais normalmente. Essa é a vantagem da tecnologia hoje. Gostaria de mostrar então o próximo tratamento disponível para quem sofre com varizes. Doutor, explica pra gente, esse tratamento qual é? Então, esse tratamento é o endolaser, Renato. Esse tratamento é um procedimento que ele já pode ser feito em clínica ou ele pode ser feito dentro do hospital. Ele pode ser utilizado com anestesia local ou RAC, dependendo da extensão da doença, né? E ele é um procedimento minimamente invasivo e a grande vantagem dele é ele ter um melhor resultado estético e ele também possibilita a tua volta ao trabalho, né? Então, assim, antigamente a pessoa sofria de varizes e ela não procurava atendimento porque ela falava assim, não, eu vou ter que vou internar por longos períodos, por exemplo, endolaser você interna por curto período. Eu vou ter que ficar de repouso um tempão. Endolaser, você volta às atividades habituais. Com 3 a 4 dias, você já está desenvolvendo as atividades normais, né? Na grande maioria das pessoas. Mas o endolaser, ele vai ser aplicado em que grau de varizes, por exemplo? Então, ele é aplicado dentro da veia safena, na veia safena magna ou parva ou veias perfurantes. Refluxo de veias mais calibrosas. Que é quando eu tenho uma veia principal doente e é ela que estimula a produção dos vasinhos no entorno. Exato. Numa forma leiga de dizer. Exatamente, Renato. E é um procedimento menos invasivo. É recente, doutor? O endolaser, ele foi criado em 1999, tá? Para o boné, tá? E ele vem tendo a evolução dele. Hoje nós já estamos com outros tipos de frequência de laser, né? Antes o alvo era o sangue, agora é a água. Então, assim, seria correto falar para fechar a veia. Hoje, antigamente, nós aquecíamos o sangue. E hoje nós fechamos a veia aquecendo o laser mais específico para a água. Seria cromóforo-alvo sangue ou cromóforo-alvo água, né, para explicar cientificamente. Então, esse laser teve uma evolução muito boa, inclusive de dor. Pós-operatório, você não sente dor, você tem um pós-operatório excelente. É que nós comentávamos agora, doutor Rosa, a cirurgia de safenectomia tradicional, né? O que o senhor acha dela? Eu falo assim, eu acho ela excelente, Renata. Eu fiz muita gente que está me assistindo aí, provavelmente já fez safenectomia comigo, tradicional, né? Se eu estou aqui hoje é graças a ela, né? Mas assim, a evolução do laser traz conforto e comodidade, tanto para mim quanto para o cliente. Então, assim, é mais rápida a recuperação, é menos repouso, volta às atividades habituais logo. Então, a tecnologia traz esse conforto muito grande. E o resultado estético também ele é melhor. Há casos em que há necessidade de uma combinação de técnicas, a técnica do laser mais a espuma. Há casos, doutor? Você pode fazer, associar uma técnica a outra, não tem problema algum.
Muito bem, daqui a pouquinho nós voltamos falando um pouco mais sobre varizes. Saiba quais são os fatores de risco, como você deve acompanhar todo este tratamento, a evolução da doença. É já depois do intervalo, que é bem breve. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Já estamos de volta com o Dr. José Rosa, cirurgião vascular, falando hoje sobre varizes, uma doença que acomete muitas pessoas, principalmente as mulheres, que chamam a atenção nos membros inferiores. Mas eu gostaria de saber do doutor se é possível que as varizes apareçam também em outros locais do corpo, que não sejam as pernas, doutor. Olha, a varize pode aparecer em qualquer outro local, né? Pode aparecer dentro do estômago, do esôfago, perdão, né? Varize esofágica, pode aparecer como hemorroida, né? Não é só na perna. O cirurgião vascular, ele trata das varizes, das veias dilatadas e tortuosas, né? Que é a definição de varizes, que é na perna. Certo, doutor. Então, as varizes, elas são as da perna, né? Já que estamos focados neste tema hoje, são um problema apenas estético, vão causar, podem trazer outras consequências, outras doenças, incômodo, desconforto. Então, as varizes, né? Elas causam edema, cansaço, às vezes elas podem causar coceira, também cãibras, né? E ao longo do tempo, né, ela vai se agravando. Então, ela pode causar tromboflebite ou varicotromboflebite, elas podem causar trombose também, né? E feridas na perna. Então, conforme você vai passando o tempo, ela vai se agravando a doença. Quanto à parte estética, Renato, nós moramos num país tropical, né? Rondônia, tropical, todo mundo gosta de usar um shorts, as mulheres gostam de usar saia. Então, assim, aí a exposição também estética é importante, né? Que melhora a autoestima, né? É um conforto maior quando você trata a doença, né? A doença varicosa. Realmente também devolve saúde às pessoas, né, doutor? Tem hábitos que podem piorar as varizes ou, por exemplo, atividades profissionais em que, se eu tenho já uma predisposição, que pode piorar a situação? Existem, né? Existem atividades profissionais que acarretam, por exemplo, você ficar de pé longos períodos, né? Como guarda de banco, fica de pé longos períodos, se ele tem a genética, ela pode piorar. Operador de telemarketing, longo período sentado, né? Pode piorar a situação das varizes, né? Ela acarreta mais a varizes. E quais são os fatores de risco, doutor? Quem se encaixa no grupo de pessoas com predisposição a varizes? Então, quem tem pai e mãe com varizes, né, é o fator, é o principal, né, a origem familiar. Depois vem a reposição hormonal ou anticoncepcional, número de gestações, mais do que 2 gestações já predispõe. Você trabalhar de pé ou sentado por longos períodos, que eu já falei. Você ter mais de 60 anos, conforme você vai envelhecendo, a chance aumenta. Você tem umas 70% de chance de ter varizes acima de 70 anos, né? E a obesidade também estima-se que piora a varize. O uso do cigarro, fumantes estão predispostos? O fumante pode estar maior exposição também, Renato. Doutor, como o senhor falou que a questão genética é um dos principais fatores de risco, a partir de que momento isso pode... a partir de que momento o indivíduo pode começar a apresentar as varizes? De que idade? Nas mulheres, é muito comum na adolescência já começar a aparecer vasinho, porque tem alteração hormonal e as meninas começam a usar anticoncepcional e aí você já começa a ter. E já pode ser tratado também, não tem problema nenhum. Pegando o gancho do uso do anticoncepcional, doutor, muito fala-se sobre o risco de trombose, né? De uma evolução para a trombose associada ao uso do anticoncepcional. Como que é essa relação entre a trombose, as varizes e o uso do anticoncepcional? O anticoncepcional aumenta a chance de você desenvolver uma trombose, né? Ele é um fator de risco para a trombose.
e uma varizes não tratadas, né? Podem se tornar uma trombose? Pode fazer uma varicotromboflebite, né? Que nem falado, também pode ocorrer. Certo. Quando começar a tratar, doutor? Eu espero, quanto mais cedo inicia-se um tratamento, melhores serão os resultados. Há uma questão de que é preciso esperar o problema evoluir para, de fato, haver uma intervenção. Qual é o momento ideal? Então, se você já tem sintoma, né? Já começa a incomodar, você deve procurar. Toda vez que você tem um problema, quanto mais cedo você resolve, melhor o resultado. E aí chama atenção para as mulheres, né? Quanto mais cedo você tirar a tua variz, melhor resultado estético você vai ter, porque não vai ter manchado a tua pele, você vai ter o melhor resultado estético. Muito tempo, a variz ela acaba alterando a coloração da tua pele e você vai ter um pior resultado estético. Uma vez que manchou a pele, isso não é possível? Às vezes pode reverter, mas quanto mais cedo você trata, melhor o resultado. Adolescentes já podem fazer os tratamentos, doutor? Pode, eles procuram para fazer vasinho. Né? Certo. Quando falamos em fatores de risco, o senhor tocou também na questão da pessoa se manter em pé durante longos períodos e tudo mais. A atividade física, por determinadas atividades físicas, elas podem aumentar as varizes, ou eu preciso ser uma pessoa predisposta a ter varizes, não seria a atividade em si que vai causá-la? Então, toda atividade física, ela é boa, tá? Então, primeira coisa, vou tirar a polêmica, a pessoa fala assim, eu não vou fazer porque atividade física dá varizes. Não, atividade física não dá varizes. Academia não dá varizes também, tá, Renato? Então, assim, se você tem varizes exacerbadas e você vai fazer esportes com impacto, você pode piorar. Então, se você vai fazer, qual que é o melhor esporte para você fazer se você tem varizes? Natação, ciclismo, caminhada, hidroginástica. Esses são os melhores esportes para quem tem varizes, que não fazem impacto. Mas não quer dizer que você deve se afastar dos esportes se você tem varizes. Muito bem, doutor. Nós estamos caminhando para o fim do nosso programa de hoje. Deixa o espaço aberto para a sua recomendação. Qual seria a sua principal dica para o pessoal de casa que está nos assistindo hoje? Você que me assiste, a minha principal dica para você que a doença varicosa é uma doença benigna, ela é fácil de ser tratada, ela exibe excelentes resultados. Hoje, com a tecnologia que nós temos, esse resultado é muito bom e ela deve ser realizada por cirurgião vascular. Então, evite de ir a outros colegas, tá? Outras pessoas que estão fazendo, essa é a grande dica, porque o tratamento ele tem excelentes resultados quando realizado por pessoa especializada, que é o cirurgião ou cirurgiã vascular. Essa é a grande dica que eu dou, Renato. Muito bem, agradeço a sua presença mais uma vez, doutor José Rosa. Agradeço a você de casa que sempre nos acompanha na tela da SIC TV. Este foi o programa de hoje falando sobre varizes. Procure um especialista. Eu espero encontrar vocês sábado que vem. Até lá. Obrigada.